Na data que o apóstolo Pedro disse que era necessário que Jesus ficasse retido nos céus até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falara pela boca dos seus santos profetas da antiguidade, Israel estava debaixo do jugo romano e Jerusalém prestes a ser destruída pelo general Tito. Mas os profetas da antiguidade falaram que Deus restauraria toda a nação, que traria o povo de volta para a terra, que a terra que emanava leite e mel voltaria a produzir, que toda a nação se converteria, que toda a nação seria restaurada espiritualmente. Anunciaram a construção do terceiro templo e também anunciaram que coisas antigas da realidade da antiga nação de Israel voltariam a acontecer nos últimos dias. No período do Antigo Testamento, o povo hebreu viveu alguns momentos de paz, mas geralmente sofreu muitos ataques dos seus inimigos que tentavam exterminar a nação de Israel. A Bíblia nos relata várias situações em que Deus promoveu milagres fantásticos para poder livrar o seu povo do ataque dos seus inimigos. Hoje, a nação de Israel não vive dias tão diferentes daqueles. Em 72 anos de existência, Israel já enfrentou muitas guerras, mas como nos dias do rei Davi, não perdeu nenhuma guerra. Então venha comigo até o Vale das Lágrimas, nas colinas do Golã, para testemunharmos o cumprimento de mais uma profecia milenar. Lá atrás daquele vale já é a Síria. Versículo 10 de Ezequiel 37 diz assim: profetizei como ele me ordenara. O Espírito entrou neles e reviveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então Deus falou que aquele povo que parecia estar exterminado, dizimado, que já não havia mais nação, não havia mais nada, todos os ossos secos, era nação, o povo de Israel, que havia sido destruído no Holocausto, 6 milhões de judeus mortos. Mas Deus falou assim: olha, desses ossos secos, eu vou fazer levantar um grande exército. E essa profecia já se cumpriu. Isso é uma profecia para os últimos dias que já aconteceu, que já se cumpriu. Nós estamos no curso dela, porque hoje Israel é uma grande nação e é um grande exército. Todo judeu, todo cidadão judeu, ele é militar. Os homens eles servem 3 anos, serviço obrigatório, e as mulheres servem por 2 anos, também serviço obrigatório. Todos estão preparados, treinados para a guerra. Israel tem um dos exércitos mais eficazes do mundo. Os melhores pilotos de combate do mundo estão em Israel. Então essa é uma profecia que já se cumpriu. E o exército de Israel surgiu das cinzas. Fala um pouco pra gente, você foi militar, serviu aqui no exército de Israel. Fala um pouco sobre esse exército, sobre essas forças armadas israelenses. Eu quero falar somente uma ideia, que o exército de Israel, como você falou, é muito bom, mas é todo graça do Senhor. Sim. Não temos que ter uma altivez, e isso foi o erro que nós tivemos em 1973, que nós tivemos um espírito de altivo por la guerra del 67, de orgulho. Hemos aprendido essa lição, e agora nosso exército é bom, mas decimos sempre graças a Deus. Primeiramente aqui detrás, neste vale, que estamos aqui, mirando aqui atrás, você o vidente que está vendo, aconteceu a guerra de tanques mais grande da história. 1000 tanques contra 164 tanques.
jefe de esta brigada de tanques se llama Kahalani, ainda vive, y fue uno de los generales, oficiales más importantes durante la guerra. Gracias a él se puede decir que los tanques sirios no lograron pasar los límites que ellos tenían planificado pasar. O sea, hoy en día en las escuelas militares se estudia acerca de esta guerra que hubo acá en el valle, que se llama el Valle de las Lágrimas. Tá até saindo lágrima aqui. Sí, hasta casi congeladas las De lágrimas. tanto frio. Tanto Vão frio. virar lágrimas de gelo. Mas, Salo, também o profeta Zacarias, no capítulo 12, versículo 6, ele diz assim: naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre as palhas. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. Eu entendo que esse texto, ele está falando da Guerra dos 6 Dias. Fala que Israel estava sendo atacado por todos os lados, vários inimigos, nações árabes se levantaram para tentar destruir Israel, e Israel conseguiu reverter uma situação militar completamente Eso fue adversa. más bien en el año 73. Mas também em 67, En el 67, na Guerra dos 6 sí, Dias. los enemigos trataron de, ¿cómo se dice? De cercarnos y nos logramos abrir, mas en el 73 fue más complicado porque fuimos tomados de sorpresa. Yom Kippur. Yom Kippur, fuimos tomados de sorpresa y se no estaba preparada para la guerra, no desde el punto de vista mental, no desde el punto de vista físico y no desde el punto de vista militar. Y por eso fue que ellos avanzaron y fue milagrosamente que logramos parar y revertir la guerra para el otro lado. Na Guerra de 67, na Guerra dos 6 Dias, foi a guerra que Israel tomou território, inclusive aqui Golã não estava de posse de Israel, aqui era um território dos sírios. E aqui quando Ezequiel ele fala que Israel devoraria seus inimigos ao redor, está dizendo assim que ele está avançando, né? Porque tomou território. En el año 67 fue tomado o Sinai, o sea, parte de Egipto, fue tomado parte de Jordania, que es Jerusalén, la parte oriental de Jerusalén, y fue tomado las alturas de Golán y Hermón. O sea, todo eso aconteció en el 67 y es lo que nos da hoy en día una segurança, uma segurança. Sim. Estendeu seus limites e estabeleceu suas fronteiras com segurança. Então, essa palavra de Ezequiel, capítulo 12, versículo 6, ela se cumpriu, já se cumpriu, isso há 50 anos atrás. Porque disse que Israel, que os guerreiros de Israel, que os valentes, os príncipes de Judá, eles iam devorar os seus inimigos ao redor, e quando eles fizessem isso, eles habitariam novamente em Jerusalém mesma. E foi quando Jerusalém foi reconquistada e quando Israel tomou posse e se estabeleceu em Jerusalém.
Por ser o povo escolhido de Deus, os judeus nunca tiveram sossego na sua história. Muitas nações já se levantaram para tentar exterminar a descendência de Abraão. E assim como no passado, a história recente de Israel também mostra que as guerras estão se repetindo com muitas histórias de milagres de Deus preservando e dando vitória para o seu povo. Depois dessa guerra de Yom Kippur, o líder soviético Leonid Brezhnev, ele declarou o seguinte: nós, os russos, oferecemos aos árabes armas e tecnologias que nem os norte-vietnamitas receberam. Eles tinham o dobro de blindados, o dobro de aviões, o triplo de artilharias e 5 vezes mais defesas aéreas e armas antitanque. O que foi que aconteceu? Eles perderam de novo. A pior de todas as guerras ainda está por vir, o Armagedon. Nos próximos episódios, nós vamos mostrar para você ainda o cumprimento de muitas outras profecias e como Israel tem que lutar todos os dias para sobreviver. Então, se você se interessa nesse assunto, deixa o seu like, se inscreva nesse canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe os vídeos para que outras pessoas possam conhecer o tempo profético em que nós estamos vivendo. Deus te abençoe muitíssimo. Quero te ver na eternidade.